direta e reta. Pare de pedir um sinal a Deus. Pare de esperar Deus falar com você qual caminho você deve seguir e comece a agir. Até porque, muito provavelmente, Deus já te deu o caminho, ele já te deu os sinais. Porém, a gente é expert em esquecer ou ignorar os sinais que Deus nos dá. Nós somos experts em deixar com que a nossa mente nos traia e fazer com que a gente acredite que ainda não tem um sinal, que o melhor caminho é aquele que você escolheu, que o melhor caminho é aquele que você intuiu, mas Deus já te falou qual é o melhor caminho e você continua pedindo um caminho, você continua pedindo um sinal. E essa palavra me veio muito forte agora, enquanto eu estava me preparando para vir aqui. Realmente não foi uma palavra pré-meditada. Ela veio agora, enquanto eu estava preparando o computador para poder iniciar o nosso devocional, e me veio a passagem de Abraão e de Ló. Nós já sabemos que houve um momento em que Deus disse para Abraão: saia da tua terra e da tua parentela e vá para o lugar que eu ainda te mostrarei. E Abraão saiu da terra dele, mas não saiu totalmente da parentela dele. É como se essa parte da mensagem, essa parte do sinal, essa parte da direção, ele ignorasse. Afinal, ele precisava da ajuda de alguém. Ele precisava de alguém ao lado dele, um outro homem, outra pessoa, para fazer esse caminho não ser tão penoso. E ele escolheu Ló. E é curioso que durante este caminho, tanto Abraão quanto Ló enriqueceram. Não é somente quando Abraão se separa de Ló que ele enriquece, isso está aqui em Gênesis, capítulo 13. Abraão e Ló já eram tão ricos que aquela terra não os sustentava, já não era o suficiente para tamanha riqueza que eles haviam construído. Então, Deus não castigou Abraão por ele não tomar a letra, a orientação. Mas para que ele vivesse a promessa real e completa, ele precisava tomar uma decisão. E essa palavra me veio muito forte, porque, e eu falo por mim, tá? Não estou falando por você. Eu sempre digo que quando eu trago uma palavra, um devocional aqui, não é só para quem ouve, mas é para mim também, né? Para minha edificação, para minha construção, para minha direção, porque eu também estou no processo de aprendizado, processo de caminho com Deus. E hoje, quando essa palavra veio para mim, veio muito clara, porque ontem à noite eu conversava com a minha filha e nós falávamos sobre sinais de Deus, sobre direção, sobre esperar um sinal de Deus, se você deve ou não fazer aquilo, se você deve ou não tomar tal atitude, se você deve ou não recomeçar. Quem é cristã, e eu digo cristã, independente de religião, né? Mas quem crê em Cristo, quem crê em Deus, nós temos o hábito de orar. E tá tudo certo você orar, pedir direção, confiar em primeiro lugar nos planos de Deus e não nos seus, pedir para que Ele abençoe aquilo que você deseja fazer, para que Ele te dê clareza, discernimento, se é realmente para fazer aquilo. Mas se você faz isso assim como eu, você também já deve ter experimentado o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus, ele é muito doloroso. O silêncio de Deus, quando você pede um sinal e o sinal não chega. Quando você pede direção e a direção não chega. E você fica esperando que alguém de repente chegue e te fale a direção. Fica esperando abrir um dia um vídeo e ter ali clareza sobre a direção, ou fica esperando o próximo devocional, a próxima oração, a próxima vez que você vai ler a Bíblia, a próxima vez que você vai conversar com Deus, para ver se o sinal vai aparecer e continua esperando, 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 esperando e nada acontece. Silêncio, sem direção, sem progressão, recomeço paralisado por falta de atitude, por falta de ação. E quando essa palavra me veio Abraão e Ló, e eu lembrei especificamente da hora em que Abraão diz a Ló: escolhe para onde você vai, pois teremos que nos separar. Os homens entre eles, não Abraão e não Ló, mas as pessoas que trabalhavam com eles começaram a discutir, porque realmente havia excesso de riquezas para um só lugar.
E nesse momento que Abraão fala para Ló, escolhe para onde você vai. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E aqui eu até reli, né, a Bíblia para poder ter certeza e não me deixar enganar pelas minhas palavras e meus pensamentos. Nesse momento específico, Abraão não pediu um sinal para Deus que devia fazer isso. Ele não pediu assim, Deus, eu preciso me separar de Ló. Eu preciso falar para Ló que ele tem que escolher um lugar. Mas será que é certo eu falar para ele escolher e não eu escolher? Não tem esse questionamento. Se você tiver dúvidas, abre depois Gênesis, capítulo 13, e leia, que é onde fala sobre essa passagem em si. Ele simplesmente começa assim: Então Abraão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Abraão tomou uma decisão. Ele não terceirizou a decisão que ele precisava tomar para Deus. E eu acho que às vezes esse é o nosso problema. A gente tem tanto medo de errar. E eu falo como uma mulher que conheceu Deus há pouco tempo, que começou a acompanhar Jesus há pouco tempo, que começou a pedir direção há pouco tempo. A gente tem tanto medo de errar, tanto medo de tomar um caminho errado, uma decisão errada, mas será que é isso mesmo que Deus quer de mim? Que a gente esquece que lá atrás ele já te falou, ele já te deu o sinal. E esquece de agir. Porque Deus trabalha no extraordinário, no propósito, na promessa. O ordinário, ou seja, aquilo que é diário, aquilo que é o natural, que é o normal, que é o dia a dia, cabe a mim e a você. Nós precisamos agir. E é curioso que depois que Abraão toma essa decisão, que Ló escolhe a terra, e escolhe a terra mais bonita, aqui Abraão podia ainda falar assim: nossa, me arrependo, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter falado para ele escolher. Eu devia ter escolhido, porque ele acabou escolhendo a terra melhor. Eu imagino a mesma coisa de José do Egito, que ao ostentar sua túnica colorida e contar para os irmãos os sonhos dele, é jogado no poço. E será que não se passou na mente dele em algum momento: poxa, eu não devia ter contado o sonho para os meus irmãos? Eu não deveria ter despertado a ira dos meus irmãos. Será que isso realmente aconteceu? Porque aqui não fala sobre esse momento de reflexão a respeito das próprias escolhas, mas naturalmente nós temos. E pode ser que Abraão, ao falar para Ló, escolha a terra, e Ló escolher a melhor, a mais bonita, pode ser que em alguns momentos ele tenha realmente se arrependido de ter feito isso. Porém, era a atitude que ele precisava tomar. Ele precisava tomar uma atitude, e agora eu te chamo à responsabilidade. Qual atitude você precisa tomar e está esperando Deus te dar direção, sendo que ele já te deu? Qual mudança você precisa iniciar, que você já teve todos os sinais necessários que precisava iniciar, mas está esperando Deus te dizer por onde iniciar? Ah, mas será que eu devo começar por aqui? Será que eu devo ir por esse lugar? Eu sei que eu preciso fazer diferente, eu sei que eu preciso recomeçar, mas e se der errado? E se o caminho que eu tomar não for o melhor? E a gente esquece que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até que você tome uma decisão errada. Mesmo que você tome uma atitude errada, você vai aprender. Aprender alguma coisa, porque Deus trabalha no barro, seja ele quebrado, seja ele em pó, seja ele no vaso. Então, mesmo que você tome uma atitude errada, isso vai cooperar para o seu bem. Agora, ficar parada, ficar esperando, atrasa o processo, atrasa a bênção, atrasa o resultado. E aí a gente cobra de Deus como se ele fosse responsável pela nossa falta de atitude, pela nossa falta de ação. Nós já estamos entrando no 4º mês do ano. Você fez tudo o que precisava fazer?
Eu tenho certeza que eu não fiz. Sendo muito sincera, muito aberta, muito franca, eu tenho certeza que eu não fiz. Eu fiquei esperando Deus me dar direção para muitas coisas. E aí, agora, refletindo nisso, eu falei, caramba, mas Deus já me deu a direção lá atrás. E eu achei que era melhor seguir por outro caminho. E eu achei que era mais confortável continuar no caminho que eu já estava. E eu achei que seria melhor se eu pudesse juntar o sinal que ele me deu, a direção que ele me deu, com a vontade que eu tinha. E aí fazer um misto. Não dá para eu ficar em cima do muro. Ou é isso, ou é direita, ou é esquerda. Tem que escolher um lado. Um lado para a tua vida, uma atitude para a tua vida. Uma ação que você pode implementar hoje. O que você precisa abandonar e falar assim, daqui em diante não caminho junto com você. Daqui em diante eu vou seguir um outro caminho. Eu não sei para quem é essa palavra além de mim, né? De repente é para outra pessoa também. Se for para você, deixa teu amém aí. Deixa teu bom dia para eu saber, igual a Sandra e a Rogéria estão falando comigo. Bom dia para vocês, suas lindas, que Deus te abençoe. E quando Abraão toma essa decisão, e Ló vai para o caminho que parecia ser o melhor, Abraão vai para o outro. Por quê? Porque ele assume o compromisso. Ele não disse para Ló que se ele escolhesse para um lado, ele ia para o outro. Não dava para se arrepender, não dava para voltar atrás. Olha, gente, eu já errei tanto por voltar atrás. Sabe efeito ioiô? Efeito ioiô, você vai e volta, achando, se ancorando na versão antiga sua, que não te cabe mais, se ancorando numa versão antiga sua, que não se encaixa mais com quem Deus já disse que você é, se ancorando numa versão antiga sua que às vezes nem existe, você está tentando ostentar para não desagradar os outros. E quando Abraão toma essa decisão, é lindo que depois que Abraão toma essa decisão, depois que ele deixa Ló escolher, depois disso tudo, Deus chega para ele e diz: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. O Senhor não falou com ele antes, não falou, se separa de Ló, que isso não vai dar certo, já tinha te falado que você tinha que largar sua parentela. Não, o Senhor não se manifestou antes. Depois, tá aqui, tá na palavra, 13, Gênesis 13, versículo 14. De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra a terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você. Preste atenção. Ai, gente, o devocional hoje não tá calminho, não. Hoje tá, sabe? Aquela coisa assim. Deus disse para ele antes: deixe sua terra, sua parentela e vá para o lugar onde eu ainda te mostrarei. Certo? Certo. Abraão foi andando, levou Ló junto. E somente no momento em que ele cumpre o que ele deveria fazer, somente no momento em que ele se separa de Ló, é que Deus mostra para ele a terra, a tal terra. É que Deus dá a ele a promessa completa. É que Deus dá a ele a visão de tamanha bênção que ele receberia. Mas antes disso, Abraão precisou se despedir de Ló. Precisou assumir as consequências da sua atitude. Precisou tomar uma decisão. Então, vamos fazer um combinado, nós aqui? Ó, a Luísa Helena tá falando ali, Aline. Eita, mulher forte, bom dia. Bem assim, estou exatamente na situação, estou me forçando a fazer diferente, como você está falando. É sobre isso, Luísa Helena. Vamos fazer um combinado? Todas nós aqui que enxergamos que esta palavra é para a gente? Que essa palavra faz sentido ao nosso coração?
Vamos essa semana continuar, claro, em oração, pedindo a Deus que nos dê direção, que nos dê sabedoria, que não nos deixe cair nas artimanhas da nossa própria carne, da nossa própria vontade. Vamos continuar em oração, claro, sempre em comunhão com Ele, entregando a Ele todos os nossos planos, toda a nossa vida nas mãos dele. Mas vamos tomar as atitudes que Deus já falou que a gente tinha que tomar? Vamos. A Rogéria falou, eu também. Então vamos, Rogéria, Luísa e quem mais se manifestar aqui depois desse vídeo, depois que a live acabar, que colocar aqui nos comentários, vamos tomar isso como palavra pra gente? Fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito. Hoje eu gravei um vídeo que eu postei no meu outro perfil, né? Um perfil que eu iniciei agora, justamente por uma direção que eu já tive um tempão e que eu estava protelando, né? Em outro canal, tudo mais. E eu postei um vídeo falando que a gente precisa. Tem uma frase que eu sempre falo nos meus stories, muita gente já deve ter visto, que é: meu compromisso é maior do que as minhas desculpas, certo? Então vamos refinar essa frase para esta palavra. Meu compromisso com quem eu quero me tornar precisa ser maior do que as minhas desculpas que me ancoram a quem eu fui um dia. Então vamos parar com desculpa. Vamos parar com essa paralisia e tomar uma atitude verdadeira, uma atitude real, uma direção, mesmo que doa, mesmo que você erre, mesmo que você erre. Pede a Deus sabedoria, continua. Pede a Deus para que Ele não nos abandone da tua presença. Essa é a minha oração todas as noites. Eu agradeço, Senhor, muito obrigado pela tua presença em nossas vidas, na nossa família, na nossa casa. E eu lhe peço encarecidamente que o Senhor não nos abandone da tua presença, da presença do Espírito Santo de Deus, porque simplesmente pelo Senhor estar conosco, eu já me sinto uma pessoa abençoada. Então, que nós venhamos a continuar nessa oração, mas que a gente tome a atitude que precisa tomar, porque Deus já te deu o sinal que você continua pedindo. Ele já te deu a direção que você continua pedindo. E ele está esperando justamente você tomar uma atitude para entregar o restante da bênção. Caramba, é forte, é forte. A palavra não é somente sobre bênção, sobre promessa, mas é também sobre renúncia. É sobre mudança, é sobre reformar a nossa mente, é sobre viver a metanoia, de realmente crer, seguir em Cristo e fazer o que precisa ser feito. Eu te amo muito. Eu amo muito cada pessoa que dedica seus minutos preciosos do dia para estar presente aqui durante o devocional. Esse momento é um momento muito especial, é um momento que eu me dedico a aprender e a transbordar para que nós possamos crescer juntas em Cristo, para que nós possamos prosperar juntas e reformar realmente a nossa mentalidade, de forma que a gente não se amolde ao mundo, mas para que sejamos luz no mundo. Amo vocês, que Deus te abençoe e lembra do compromisso que assumimos. Eu quero ver o que você vai falar. Eu quero saber o que aconteceu na sua vida durante essa semana em que você vai fazer o que precisa ser feito. Porque eu tenho certeza que será uma semana de bênçãos, uma semana de aprendizado, uma semana de crescimento na vontade do Pai. Que Deus te abençoe, uma excelente semana e um início maravilhoso de mês para todas nós.